vamos lá. Primeiramente, eu só queria externar sem nenhuma demagogia, minha satisfação de estar na Paraíba, mesmo que seja remotamente, e conhecendo pessoas diferentes, e revendo Marta, é um grande amigo, como ele dispensa comentários, a gente tem bastante amizade mesmo. E é isso que ela falou, é verdade, que Rio Claro a gente torna-se prendendo numa rede que é difícil de se desgrudar. A gente roda o Brasil afora aí, e encontrando pessoas queridas. O Marcos aí está do outro lado do país, a gente conversa muito. Eu até digo que é um irmão que... Aliás, eu já tinha, a academia só fez me proporcionar encontrá-lo, né? Então a gente se conhece muito bem, e para mim é uma satisfação imensa mesmo. E eu sei que é uma responsabilidade grande para nós aqui, mas a gente, na verdade, o que eu vou propor é provocar e discutir, nada de estar falando de coisas, verdades absolutas. E como a gente se deu essa loucura de se embrenhar para esse lado da etnomatemática, a gente terminou vendo algumas coisas que talvez é importante, principalmente para a graduação, que eu sei que no Brasil não é muito comum nos cursos de licenciatura ter essa abordagem da etnomatemática, né? Então, eu acho isso de antemão, já quero parabenizar os organizadores do evento, que a Marta não está sozinha, eu sei que tem muita gente aí. Isso para mim é um ponto positivo, um ponto alto também, de saber que tem um curso de graduação com essas discussões já. Isso para a área, para a gente é muito gratificante saber que tem novos pesquisadores, sangue novos aí pensando, buscando compreender um tanto de coisa. Eu acho que o que eu proponho aqui, mais ou menos, é fazer essa abordagem. Você mais, eu não vou querer pensar de coisas muito elaboradas, até para provocar discussões e debate. E eu já, de antemão, eu gostaria que as perguntas, na hora que eu estivesse falando, também podem abordar aí, fazer, interferir, enfim. O Marcos também tem a liberdade de entrar na conversa, para não dar essa característica de monólogo, estar falando e vocês estão ouvindo. Eu gostaria de que a coisa ganhasse corpo para discussão de imediato, logo da minha fala inicial. E eu estou em Mato Grosso. Eu acredito que a gente vai ter algo em comum, pelo menos 40 graus de temperatura, acho que a gente tem algo em comum. Então, hoje o Cuiabá está a 42, onde eu estou está a 37, então isso é calor humano do Mato Grosso, que está se externando via remota. Eu vou tentar projetar aqui a minha apresentação, para que eu não perca, assim, me perdendo minha fala. Só um segundinho aí. Você já começa a ver minha tela aí? Sim, professor. Agora eu perco a visibilidade de vocês. Vocês vão me dando qualquer detalhe, vocês vão me falando aí. Assim fica melhor? Sim. Oh. Então, assim, o que eu pensei de falar é provocar exatamente um diálogo. Eu não queria nada de que fosse tomado como palestra mesmo. Palestra é outra característica, então eu queria esse diálogo de provocação, curiosidade. Se a gente tiver resposta, a gente vai dar. Se não tiver, a gente vai deixar que essas respostas nos conduzam para frente, né? Eu acho que é melhor ter questionamento do que ter resposta. Então, é nesse sentido que o diálogo que eu vou estar provocando aqui. E a Marta, acho que ela até, não sei se foi proposital, que chamaria o Marcos, que, de certa forma, a gente vai mostrar dois enfoques.
Isso já chama atenção para mostrar que a etnomatemática não é um corpo homogêneo. Quem faz etnomatemática faz as mesmas coisas, a mesma perspectiva. Eu, por exemplo, eu vou dar um enfoque mais antropológico. O Marcos vai trabalhar um pouco um enfoque mais historiográfico, que é onde a gente, na nossa pós-graduação, a gente tem feito mais coisas nesses distintos espaços. Eles convergem, eles dialogam, mas a gente não gostaria que deixar essa imagem, essa impressão que a etnomatemática é um corpo homogêneo. Então, dentro da etnomatemática, a gente vai ter distintos enfoques, né? Nós temos enfoque antropológico, outro historiográfico, outro epistemológico, então tem vários enfoques. E vocês que estão dentro de uma disciplina de tendência, eu acho que é interessante levar a pensar a etnomatemática como um corpo, mas não um corpo homogêneo. Ela tem as suas tendências internas, nós poderíamos dizer assim. Ela é uma tendência dentro da educação matemática, mas também ela tem as variações de tendência interna à etnomatemática. Então, portanto, vocês vão encontrar pesquisadores de etnomatemática com enfoques distintos. Por exemplo, eu e o Marcos. O Marcos vai dar um enfoque, e eu acho isso rico, no sentido de a gente ter várias perspectivas. Isso aumenta o nosso leque de pensar as nossas práticas em sala de aula, quando pensamos a etnomatemática como um elemento que a gente pode estar explorando em sala de aula. Então, é um detalhe da etnomatemática que eu gostaria que vocês olhassem também nesse diálogo que eu vou estar estabelecendo. Essa primeira imagem, eu trouxe ela porque vocês não vão encontrar essa frase escrita em livro nenhum do Biratã. Isso ele escreveu, ele falou, não escreveu, em 2014, quando ele estava entre nós, que os alunos dele, amigos próximos, faziam o aniversário dele. E no aniversário de 2014, ele falou essa frase. E o nome do grupo lá é GAL, né? Grupo de Amigos do Biratã. Então, ele se reunia no aniversário dele para festejar a vida junto com ele. E em um dos aniversários, acho que foi o penúltimo, o antepenúltimo, não vou lembrar qual deles, que eu fui em São Paulo, ele falou essa frase. E para mim, pensar a etnomatemática, a gente tem que pensar um pouco no outro, não tem como. E essa frase, ela parece emblemática, mas para mim significa muito, quando ele fala isso aí. Eu sou nada se tiver o outro. Então, isso é afirmação forte, porque isso desmonta uma perspectiva do individualismo e do egocentrismo, se a gente não pensar que existe o outro. E não somos realmente nada sem o outro, né? E aí ele vai afirmar, se eu for sozinho, não tem continuidade. Já imaginou uma situação de uma pessoa que vive isolada, sozinho? Então, acho que essa é uma perspectiva matriz que eu entendo. Pensar a etnomatemática, a gente sempre pensa no outro. E quando a gente abre um pouco mais, a gente pensa esse outro dentro de uma organização social que a gente pode chamar de grupo. Então, todos nós temos um grupo social, nós temos uma cultura. Apesar de nós estamos esse outro que o Biratã está falando, nós estamos uma única pessoa, mas nós estamos presos culturalmente. Então, por isso que eu entendo essa posição do Biratã, pensar a etnomatemática nessa perspectiva que é impossível pensar a etnomatemática sem pensar no outro. E eu acho isso muito forte quando o Biratã fala essa frase. E aí eu faço essa relação direta com a etnomatemática. Qualquer coisa, pergunta, gente, você pode levantar a mão. Eu não estou vendo as carinhas aqui, mas eu estou ouvindo, vocês podem me alertar. Eu poderia discutir vários conceitos de etnomatemática, mas é o que para mim fica mais forte, são essas 3 palavras que está destacado em vermelho. E a etnomatemática, ela não é a metodologia, né? Ela é a perspectiva de investigação, como o próprio Biratã fala. E nesse processo, o Biratã vai falar que a etnomatemática é um processo de geração, sistematização e difusão de conhecimento e de saberes, mas dentro de um grupo social.
Então, por isso que a gente vai olhar de matemática pensando nisso. Cada grupo social, ele tem um processo de geração, sistematização e difusão. E aí a gente vai perguntar, mas o que faz um grupo social gerar um conhecimento, seja matemático, seja qual for? É a necessidade da pulsão da vida. Se a gente for olhar, por exemplo, um grande navio hoje, ele nasceu da necessidade do homem navegar e carregar algo sobre a água. E aí surge primeiro a canoa. Então o navio não sai já do que tem hoje, como está hoje. Então tudo que é navegável nasceu da necessidade do homem transportar algo dentro de uma água, dentro de água. Mas isso vai depender de onde aquele grupo está. Então a geração desse conhecimento ele está muito pelas necessidades da pulsão da vida, as necessidades sociais daquele grupo social que está num determinado ambiente também. Aí, consequentemente, esse conhecimento ele é sistematizado, porque senão ele não é conhecimento, né? Ele precisa ser sistematizado dentro daquele grupo, porque não adianta alguém dentro de um grupo ter um conhecimento e os outros não entender aquele conhecimento, não há uma sistemática. E, consequentemente, aquele próprio grupo vai achar maneira de ele difundir, de passar para as gerações mais novas. Então, por isso é um corpo, que é um processo de gerar dentro de um grupo um conhecimento, sistematizar e difundir. É essa pulsão da vida que vai fazendo esse movimento dessa tríade aí do gerar, sistematizar e difundir os saberes. E dentro de cada grupo social. É natural que um grupo social ele tem uma necessidade semelhante a outro grupo distinto e, consequentemente, produzir saberes semelhantes com finalidades iguais. Por exemplo, marcar o tempo. Todo grupo social produz uma maneira de marcar o tempo. Olhar para o céu, as estrelas, seja qual for, mas tem a necessidade, tem que marcar o tempo para poder desenvolver suas atividades, por exemplo. Então, acho que uma definição de etnomatemática, eu entendo que essa tríade, gerar, sistematizar e difundir, dava conta muito bem do que o Biratã disse em 90, no livrinho dos que é mais fininho dele, mas é o que eu mais gosto, é um que chama só etnomatemática. Nessa condição do indivíduo estar dentro de um grupo social, ele vai fazer isso. E aí eu volto na frase do Biratã, ele precisa do outro, mas não é o outro só da mesma espécie. Ele está dentro de um sistema maior, que é a natureza e o outro. Então o Biratã vai falar dessa metáfora do triângulo primordial que ele diz. Em outros textos vocês vão encontrar de outros nomes, mas a ideia é essa. Nesse triângulo o indivíduo vai se relacionar com a natureza, e ele vai se relacionar com o outro e, consequentemente, com a sociedade. Então, é nessa relação que ele vai estabelecer essa interação. E aí, o indivíduo, ele vivo, deve interagir com a natureza. Para que ele interage? É pela questão da sobrevivência anima. É lá que estão os elementos que nos mantêm seres vivos. Elementos químicos, o ar, a água, o nutriente, o abrigo. E, consequentemente, é isso que vai dar continuidade para a vida. Então, é uma coisa olhar para a natureza como outro, e essa correlação do indivíduo não sobrevive sem a natureza, apesar que, ultimamente, a gente vê uma agressão muito grande para o meio ambiente, pensando que todos nós vamos comer só soja, por exemplo, aqui em Mato Grosso, é uma falácia. Isso não se sustenta, né? Então, essa relação, ela precisa ser melhor estabelecida. Então, o Biratã fala, o indivíduo se relaciona com a natureza, produz tudo isso. E, consequentemente, o indivíduo tem que se estabelecer com o outro, porque é a reprodução. E com a sociedade em geral, que é essa questão para proteção contra outras espécies. Então, ali embaixo eu coloquei lá, o indivíduo que influencia a natureza, e a natureza que influencia também no outro, consequentemente, vai garantindo essa continuidade da espécie.
É isso que é o processo de gerar, sistematizar e difundir, essa continuidade, esse triângulo, homem-natureza, homem relacionando com outros seres, e aí a gente faz uma expansão maior. Essa relação não é só indivíduo do indivíduo, mas tem a natureza é mais complexa. Tem outros seres não humanos na natureza. Então, por isso que no livro do Biratã ele vai colocar várias dimensões da etnomatemática, a dimensão ecológica, a dimensão epistemológica, a dimensão histórica, a dimensão filosófica, porque é mais complexo. Não dá para pensar só o conceito de matemática. Nós estamos dentro de uma teia maior e mais complexa. Né? E isso tudo a gente podia pensar nessa palavra do distinto. O distinto, ou seja, o que não é igual, ele produz coisa distinta. E aquela coisa distinta que ele produz é de forma distinta também. E para algo distinto. Então, o distinto produz coisas distintas de forma distinta. Parece um jogo de palavras, mas o que significa isso? Cada grupo social produz seus conhecimentos, inclusive o matemático, de forma distinta, de maneira distinta, para finalidades distintas ou às vezes semelhantes. Então, até aqui a gente podia pensar o seguinte: cada grupo social tem uma matemática, não tem como negar isso. Isso não é só Biratã que afirma, é uma concepção maior epistemológica. Cada grupo social produz a sua matemática. Aí, quando a gente vai para a escola, nos apresenta uma única, que é também importante. E a gente leva das séries iniciais, talvez até chegar na graduação, com esse pensamento da unicidade matemática. Então, a gente termina acreditando, fortalecendo e reproduzindo que não existe outro, porque até então nunca falaram de outras matemáticas. Então é natural que a gente encontre um aluno do primeiro semestre pensar, que talvez não teve oportunidade assim como vocês têm aí, de ter contato com a étnico-matemática e falar assim: não, tem outra matemática sim, agora estou percebendo. Então a escola, de certa forma, ela produz esse desserviço da formação do indivíduo, falando que existe só uma matemática que é essa, europeia, que está no livro didático, e desde os primeiros dias de sala de aula que a gente vai, a gente depara com ela. E, inclusive, a gente vai se afirmando essa perspectiva e, consequentemente, a gente vai reproduzir esse discurso que tem uma única matemática. Mas basta cada um de vocês conversar com alguma pessoa da família da forma que era antigamente, como que calculava, como que media arroz, e media a terra, o tempo, era diferente. Então, isso é que a gente também vai abordar um pouco nesse sentido. Então, o distinto produz coisa distinta, de forma distinta, e talvez até para finalidade distinta, né? Mas a finalidade pode ser semelhante, né? Aí o Paulo Freire vai dar um choque, na verdade, uma chamada de atenção. Quando o Biratã fala do outro lá atrás, que a necessidade do outro, a gente chega, o Biratã está falando da necessidade de estabelecer essa relação. Agora, o Paulo Freire vai falar assim: cuidado com a forma de estabelecer a relação, porque tem vários tipos. Eu posso estabelecer uma relação com o outro de negação. E o Paulo Freire vai chamar a atenção nisso. É impossível compreender intuitivamente o saber dos outros que você se refere. Primeiramente, é necessário integrar-se das condições que determinarem esse saber, o que muitos intelectuais se recusam a fazer. É forte. Quando eu busco entender a matemática que eu estou falando, que o Biratã falou, a matemática do outro, é muito comum, eu e o Marcos já vimos muito isso, é uma leitura tipo assim: a matemática daquele povo lá, a matemática é fraca. Por quê? E o Paulo Freire vai chamar a atenção. É porque você está comparando a matemática de um grupo com o outro. Não há como comparar. Porque as necessidades de gerar aquela matemática foi distinta.
Então, aquela matemática foi gerada para atender uma finalidade. Outro grupo vai desenvolver outra matemática para outras finalidades. Então, não há como comparar. E como a gente tem pesquisador, professor, para compreender esse saber que é do outro, eu tenho que compreender como que foi gerado e qual finalidade. Ou seja, o que o Paulo Freire está dizendo para nós temos que impregnar das condições que foi gerado, sistematizado e difundido. E se eu não impregnar dessas condições, eu vou fazer juízo de valor, porque tem matemática melhor do que a outra, tem uma mais forte, tem uma mais fraca. Então, nesse sentido, quando eu pego essa frase do Paulo Freire, e Paulo Freire é uma das fontes que quem trabalha com a etnomatemática vai beber, porque um dos fundamentos, um dos teóricos da etnomatemática é Paulo Freire, ele vai chamar essa atenção, para a gente entender como que vou arriscar aqui falar alguma coisa da Paraíba que eu não conheço. Um pescador de alto mar vai fazer sua atividade, ele produz o conhecimento, mas para eu compreender como que ele produz a matemática da pescaria dele, eu tenho que me impregnar das condições que ele produziu essa matemática. Então é isso que o Paulo Freire falou. E ele vai dar um tapa na cara de muitos de nós. Muitos intelectuais recusam a fazer isso. E é isso que eu chamo a atenção. Quando nós recusamos a compreender, é porque nós estamos ainda fortalecendo a ideia de ter uma única matemática, que é essa europeia que está no livro didático. Então, nós, professores, nós temos que abrir o máximo esse leque das produções de matemáticas, né? E por isso eu trago um pouco o Paulo Freire para não dizer que é eu que estou chamando a atenção, é o Paulo Freire que está nos dando essa chamada de atenção, nesse cuidar da relação com o outro, porque pode ser uma relação de silenciamento, né? E aí eu trouxe esse desenho aqui que você vai falar assim, está bonito, está bem pintado, mas o que significa isso? Nós, na nossa concepção acadêmica, nós temos um ciclo da água. Nós estudamos ciência no ensino médio, quem faz biologia estuda mais. Nós falamos do ciclo da água, que tem toda a vaporização, vai e volta, tudo isso. E aí, para dar um exemplo de como é que o outro produz o conhecimento de forma distinta do que a gente produz, esse é um ciclo da água de um povo que eu trabalho com, um povo indígena, que é o povo Tapirapé. E eles vão dizer para mim, isso aqui é do livro que a gente produziu junto com eles, na explicação do ciclo da água para eles, na cultura dele, que esse conhecimento foi gerado, sistematizado e difundido dentro da cultura Tapirapé. O nosso tem outra maneira de sistematizar e difundir esse mesmo conhecimento. Eles vão falar que a água tem duas estações. A água só tem dois movimentos e, consequentemente, duas estações no ano. A época da chuva e da seca. E eles falam, quando a água está lá em cima, aqui embaixo está sem água. E quando a água desce, lá em cima está sem água. Então é esse movimento. Mas dentro da metodologia desse povo, eles têm uma explicação. Quem que leva a água lá para cima para depois ela descer? Aí, dentro da metodologia desse povo, eles explicam que é um pássaro que para eles chama martim, no português chama martim pescador. E a gaivota, a borboleta, são eles responsáveis de fazer esse ciclo. Se a gente for pegar esse conhecimento e levar para a aula de biologia, acho que todo mundo vai ficar pensando, mas como assim? Estranho, né? Porque esse conhecimento foi gerado dentro de um grupo social, uma explicação de como que é o ciclo da água. E se vocês observar o desenho, tem todos esses entes, a borboleta, a gaivota, o martim pescador, que faz esse movimento. Só para vocês perceberem do que eu estou falando aí, como que cada grupo produz o conhecimento de forma diferente, com finalidades também diferentes. Por exemplo, o ciclo da água para o povo Tapirapé. Vocês podem me alertar do tempo aí também, Marta, que igual eu disse, eu e o Marco não é brincadeira não, se deixar falar, vai longe.
Eu trouxe outra situação, pensando em vocês, matemáticos. Esse é um cordão, igual eu falei, no início é tudo Mato Grosso. No Mato Grosso nós temos o Parque Nacional do Xingu, que tem vários povos indígenas, e não sei se a Marta falou disso para vocês, eu tenho uns 25 anos que eu trabalho com a questão indígena também. E um trabalho que eu fiz lá mostrou um aspecto que eu acho muito interessante para vocês estarem junto com a gente, é o cordão para contar os dias da caçada. Nesse povo, que é o povo Iquipeng, quando os caçadores saem de casa para ir caçar, eles elaboram esse cordão aí com os nó. Não é um nó, é as marcas. Se a caçada for de 10 dias, tem 10 marcas. E eu falo que é o nó porque é outro cordãozinho amarrado. Se a caçada durar 15 dias, tem 15 nós. Um cordão fica na comunidade, na aldeia, e os caçadores levam outro. À medida que vai passando os dias, vai soltando os nó. Primeira noite, solta o nó. Segunda noite, solta o segundo nó. Se o cordão tiver 10 nós, cada noite vai soltando um. Então tem uma contagem do tempo através dos nós. Então é uma relação bionífica. Cada nó equivale a uma noite dormida. Lá na aldeia, o outro cordão está acontecendo a mesma coisa. As mulheres estão, cada noite vai soltando um nó. Há uma sincronia, uma sintonia do tempo. Soltou um nó, os caçadores soltaram um nó, as mulheres também soltaram outro. Para que tudo isso? Para marcar o tempo de caçada, que já foi planejado, vão ficar 10 dias, tem 10 nó. E vai soltando os nó para cada dia, para entender que dia que os caçadores estão chegando na aldeia. E as mulheres vão se planejando para que quando os caçadores chegarem na aldeia, o trabalho de divisão, de preparo da caça que foi abatida, é uma atividade das mulheres. Então, é uma contagem do tempo, é uma organização do tempo para uma atividade. A gente podia falar que é matemática? Podemos, mas isso não é só matemática. É uma leitura e uma sintonia dos dois grupos e uma organização social de um grupo que precisa marcar o tempo. E essa contagem, acho que a Marta e os alunos vão saber disso, é uma contagem, é diferente de pensar lá na matemática, na origem da matemática, quando se conta pedrinha para cada ovelha, passa uma ovelha, uma pedrinha. É diferente? Não. Só que é distinto, porque aqui não é para contar a ovelha, é para contar os dias que estão passando. Você percebe que cada grupo, em momento histórico, que ninguém se conheceu, produzindo conhecimentos semelhantes. Cada nó que vai soltando é um dia que se passou. Se vocês lembrarem da história da matemática, cada pedrinha contada era uma ovelha que ia passando, que é a história da contagem, nasce assim na matemática. Então eu estou trazendo isso para vocês perceberem que o processo de geração de conhecimento, ele se dá conforme as necessidades do grupo social. A necessidade dos que tem que é contar o dia para planejar o trabalho das mulheres e dos homens. Não era para contar a ovelha. O que muda muito são as necessidades para produzir esse conhecimento. E eu acho muito interessante a gente pensar de abrir esse leque das concepções de matemática. Mais um detalhe aqui. Eu poderia até perguntar para vocês, qual seria essa imagem? Essa imagem é a produção da canoa. A arte e a técnica de confeccionar a canoa do povo Catutina. A Catutina é no Amazonas, lá em cima. Se vocês olharem a imagem da esquerda superior, é uma engenhoca com, vocês percebem, fumaça. E embaixo é a canoa já com família dentro da canoa, no Rio Negro, lá no Amazonas. E eu presenciei essa confecção da canoa no Amazonas. Como que faz a canoa? Tira a casca da madeira, sem derrubar a árvore, e de uma forma da física e da química, eles colocam fogo embaixo e vai dilatando e essas
essas varas bem amarradas, é para ir forçando, para ela ir ganhando uma forma de canoa, porque só a casca jogar na água não vai funcionar. Então, a pergunta é, como que eles em algum momento perceberam que a temperatura faz dilatar e fazer a curva, e depois que ela esfriar, deixa ela amarrada essa segunda imagem da direita vai mostrar isso, ela sem o fogo, até ela ficar naquele formato ideal. Qual que era a necessidade que se tinha? De navegar. Tinha que atravessar o Rio Negro. É um estado que a característica do Amazonas é fluvial, tem cidade que não vai, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, só vai de avião ou por água. Então a necessidade de transporte é canoa. Então a necessidade faz produzir. É isso que eu disse lá antes. O conhecimento ele é produzido. Se a gente tivesse tempo de discutir aspecto químico, aspecto físico, a elaboração de uma canoa, o quanto de cada madeira dessa tem que ser encurvada, quanto de força para chegar no formato ideal de ela deslizar na água sem deixar correr o risco de afundar, carregar a família, vocês imaginam o quanto de conhecimento foi produzido aí. Agora, aquilo que eu disse antes, canoa é só desse povo? Não. Mas cada povo fez sua canoa de uma forma distinta. Se for pegar outros povos, o processo de fazer a canoa é outro. A finalidade é a mesma, é navegar e transportar seus pertences ou famílias sobre a água sem correr o risco. A finalidade é a mesma. Isso é outro exemplo no Amazonas que eu achei muito rico quando eu acompanhei um processo desse que mostra para a gente muito bem o que eu estava dizendo na etnomatemática. A gente fala etnomatemática pela forma de dizer, mas não é etnomatemática, são etnos saberes, que aí tem vários tipos de saberes que foram gerados, né? Física, química, astronômica, porque sabe de olhar para o céu, sabe a época certa de tirar madeira, enfim, é muita mistura. E na etnomatemática a gente fala que esse conhecimento ele é holístico. Holístico por quê? Tem várias coisas que influenciam na produção da canoa. Esse é um exemplo que eu trouxe para provocar vocês. É um exemplo que eu até esqueci de colocar a citação, está na minha tese, e vai falar a situação é, 4 aibô foram pescar no Rio das Mortes e pegar 16 piranhas. Piranha é peixe, né? Depois da realização da divisão partilha, quantas piranhas cada um recebeu? Aí eles responderam, isso era uma questão de matemática da escola. Olha a resposta que saiu. É um problema clássico, está no livro didático. 4 pessoas foram pescar, pegar 16 peixes. Foi feita a divisão. Quantos peixes para cada um? Acho que ninguém erraria aí na plateia essa questão. Resumindo, uma possível solução. São 4 pessoas. Daí, 2 do clã Oauém e 2 do clã Pureaona, porque o povo é organizado em clãs, em 2 metades. 2 do clã Pureaona ganha 5 peixes. Está o desenho lá em cima. O desenho da direita. Ganha 5 peixes. Um do clã Oauém também ganha 5 peixes. Já foram 10. Foram 15, né? O peixe que sobrou fica para o aibô do clã Oauém. Mas se ele quiser dar o peixe para o aibô, por Exaúno, também pode dar. Ele fala o seguinte, resumindo, era 16. Ele deu 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, sobrou 1. Esse 1 podia ficar com esse aibô, que é do clã oposto. Mas se ele quiser dar, pode dar também. Essa é a resposta do problema de 16 dividido por 4, quanto que dá? Dá 5 para os 3, cada um vai ganhar 5, e uma pessoa vai ganhar 1. E aí a gente fica olhando, mas se eu fosse olhar para esse problema com a métrica da matemática escolar, esse aluno ganhava 0.
porque ele está operando com elementos, como vocês perceberam, com elementos da cultura. E aí, quem não está entendendo, somos nós professores que nós damos conta de operar com os elementos da matemática europeia. Portanto, essa relação do professor que não compreende aquilo que o Paulo Freire falou, que eu tenho que impregnar do conhecimento que foi produzido, se eu não impregnar desse conhecimento, eu falar que esse problema está errado. 16 dividido por 4 não tem outra resposta, é 4. 4 numa matemática. Mas nessa matemática, onde outros elementos da cultura está fortemente estabelecido, essa resposta não seria 4 para todo mundo. Seria 5, 5, 5 e 1. E aí aparece de verde, no primeiro quadrinho, a palavra partilha. Eu destaquei ela lá. Por quê? Dividir, até a gente pode entender que fica partes iguais. Mas quando o elemento partilha está no meio, eu faço a divisão para, na sequência, produzir a partilha. Partilha não é sinônimo de divisão. E nesse grupo, a divisão e a partilha foi dessa forma, porque esse que ganhou um peixe, ele era solteiro. Os outros 3 eram casados. Então, é natural que quem tem mais pessoas em casa tem que ganhar mais. E aí vem um conceito que a gente às vezes esquece, trabalha muito com o conceito de igualdade, esquece que equidade é um conceito mais ideal, mais próximo dessa realidade, porque eles não estão operando com divisão de partes iguais, eles estão operando com a divisão com partes da equidade. Não posso dar mais para quem já tem mais. Então, vocês percebem que é a mesma matemática, 16 dividido por 4 tem essa complexidade toda para dizer que não é 4 a resposta. Mas a gente tem que fazer aquilo que o Paulo Freire falou lá atrás. Nós temos que impregnar, compreender por dentro por que essa conta foi desse tipo. E às vezes a gente não tem, enquanto professor, como professor, nós temos várias questões que nos impede de nos impregnar dos conhecimentos do outro. Fica mais fácil, talvez, eu impor o meu, porque eu já tenho poder. É melhor e mais fácil eu impor esse conhecimento, de que eu impregnar para entender o conhecimento do outro, para a gente estabelecer um diálogo na perspectiva da etnomatemática. Essas situações eu trago para vocês, para a gente começar a pensar e provocar algumas questões. Então, como novamente o Biratã vai falar, então, etnomatemática, essencialmente, ela implica uma análise de como os grupos de seres humanos geraram formas, estilo, artes, técnicas, de fazer e de saber, de aprender, de explicar como lida com situações e resolve os problemas do seu cotidiano, do seu ambiente natural e sociocultural. Então, essencialmente, a etnomatemática é tudo isso que o Biratã vai nos dizer, que ela implica numa análise com todas essas questões. E aí, por isso que ela é complexa no sentido que a gente não pode pensar a etnomatemática olhando assim, que eu vou entrar numa situação garimpando elementos da matemática europeia lá dentro. Isso não é fazer etnomatemática. E outra alerta que a gente sempre fala, a gente não faz etnomatemática. Não tem como, sabe, como que eu faria etnomatemática em sala de aula? Não tem como fazer. A gente tem uma perspectiva de postura de etnomatemática para estabelecer as relações que o Biratã disse lá atrás. Eu tenho que pensar no outro. E se eu penso no outro, eu tenho que entender como que o outro produz conhecimento, produz matemática, para a gente produzir essa relação e esse diálogo dos conhecimentos. E para finalizar, eu penso um pouco, para deixar a palavra para o Marcos, a gente tem que fazer um pouco essa frase. Desculpa, eu não trouxe o autor, que procurei o autor, eu gostei da frase, mas não é minha. A tentação de ser igual aos outros, tem que resistir, porque é forte
as situações de nos colocar de igual, de negar o diferente. E isso a gente faz muito na educação, né, Marcos e Marta? Nós temos 40 alunos, acho que todo mundo aprende do mesmo jeito, faz matemática do mesmo jeito. Isso é falácia, cada um é cada pessoa tem a maneira de fazer e cada pessoa tem a maneira própria de aprender. Então, por isso que acho que a mensagem tem que resistir essa tentação de ser igual aos outros ou de olhar as pessoas como igual ao outro. E a gente tentar olhar para a diferença e, consequentemente, a perspectiva de equidade, que às vezes a igualdade é complicada de igualar. Eu, por enquanto, eu paro por aqui e ouvir o Marcos e esse questionamento de vocês. Bom, para mim é uma satisfação muito grande poder participar dessa conversa aí com a Marta e com a Adailton. A Adailton já falou tudo, né? Talvez de mais importante que pudesse falar sobre a temática, mas a alegria da conversa sempre rende, né? Então, eu vou também trazer algumas coisas para complementar a fala dele. Na minha interpretação, acho que elas são complementares mesmo. A gente não fez nada ensaiado, né, Dailton? Justamente para mostrar como as coisas elas acontecem de maneira complementar. Então, a abordagem que, por conhecer o trabalho da Dailton, eu sei que tem um viés, o meu tem um outro viés, e por isso eles se complementam, né? E acho que é interessante para mostrar também isso para a turma de alunos aí que está começando os estudos em tendências, para mostrar que também dentro da própria etnomatemática, por vezes, vão encontrar, entre aspas, tendências, né, de pesquisas, tendências de abordagem, algumas que a gente, inclusive, discorda, né, por perceber que não se assume como, teoricamente, a própria etnomatemática foi sendo construída, né. Às vezes chamam um trabalho qualquer de etnomatemática porque é um nome diferente, pode vir a estar na moda, né, coisas do gênero. Mas eu vou abordar meu tema do ponto de vista da historiografia, como já foi anunciado. Eu vou carregar aqui a minha apresentação, mas antes disso eu quero agradecer a Marta e a turma por organizar esse evento e permitir que a gente possa se encontrar, rever os colegas e amigos e irmãos mesmo, como já mencionado antes, porque a gente é uma família, né? Fomos vizinhos, mas continuamos amigos e coisas que o destino fez unir enquanto a gente estava na Unesp, lá de Rio Claro, e que vai permanecer para toda a vida, né? Então é uma alegria grande poder estar aqui com o Adailton e com a Marta e conhecendo novas pessoas, em particular o João que está aí organizando tudo, mas toda a classe sinta-se abraçada aí por essa oportunidade que nós temos aqui. Eu vou carregar minha apresentação, vocês depois digam se ela está aparecendo, só para que às vezes quando a gente carrega a apresentação, some o pessoal aí, a gente acaba não vendo. Eu vou botar a tela cheia e vocês me digam se estão enxergando tela cheia aí. Tá aparecendo? Tá sim. Tá ótimo. Então, eu fiz um slide de apresentaçãozinha aqui, né, que eu sou professor aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né, no cantinho do Brasil, quase caindo fora para a Argentina e para o Paraguai, né, Foz do Iguaçu, minha casa. Está caindo uma chuva torrencial aqui, estou com medo que a luz acabe até, espero que não aconteça. Não está tão quente, como o Adailton disse, mas aqui costuma fazer muito calor também, por conta do espelho d'água do lago de Itaipu. Então aqui a gente também sente bastante calor, um calor abafado e úmido, e por vezes agora, nesses tempos de El Niño, a gente tem visto as estações aí, as 4 estações do ano que uma vez eram bem definidas, acontecer um em cada dia, né? Então está parecido. Mas enfim, eu vou falar então de etnomatemática na perspectiva historiográfica, como eu havia pensado, e também nosso referencial principal aí para falar desse tema
é o professor Ubiratã D'Ambrosio, né, que serviu para nós, serve e ainda durante muito tempo certamente irá nos servir de referencial, né, e ele define algumas coisas com as quais a gente compactua, né, e tenta difundir, tenta compartilhar em situações como essa, né, principalmente para quem está começando a leitura na área. Então, eu gosto de trazer e compartilhar passagens mesmo, praticamente toda a minha apresentação está em cima do compartilhamento de citações de autores, né, para também mostrar a importância da leitura e que não somos nós aqui falando de achismos, né, sobre essa temática. Então, também estimulando os alunos aí a fazer as suas leituras e com obras de referência. E o professor Ubiratã começa dizendo, eu começo dizendo de uma fala dele, que o grande motivador do programa de pesquisa, que ficou conhecido como Programa Etnomatemática, é procurar entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações. Em poucas linhas, ele traz uma porção de informações, né? E do ponto de vista da minha apresentação, eu destaco o fato dele dizer o saber fazer aí ao longo da história da humanidade, o que me faz necessariamente pensar que eu preciso estudar a história, né? O Adailton mostrou uma série de exemplos que apresentam o saber fazer de diferentes grupos culturais, né? E que ele teve a oportunidade, inclusive, de visualizar algumas daquelas produções em loco, né? A minha abordagem em termos de estudo sempre foram mais voltados do ponto de vista histórico. O que dizem aquelas pessoas que não estão mais aqui, mas que deixaram produtos culturais que eu posso pesquisar, né? Essa é a razão pela qual eu também sempre me interessei, porque eu ando aí na interface entre a história da matemática e da etnomatemática, né? Então, para começar, eu trago essa questão, mostrando, inclusive, né, que, desse ponto de vista, a etnomatemática, enquanto programa, não é um programa de ensino de nenhum tipo de matemática, mas sim um programa de pesquisa, né, sobre diferentes saberes e fazeres matemáticos e outras coisas mais que diferentes grupos ao longo da história da humanidade desenvolveram, né. Então, atores, obras e atos aí que se incluem nesse contexto são elementos importantes para a educação matemática, né, enquanto área de pesquisa, enquanto região de inquérito, enquanto área de atuação de um professor de matemática, como vocês vão ser. E é importante porque, com a expectativa da educação, criar um mundo melhor, não é? E aí temos a Bloch afirmando que não se pode negar que uma ciência nos parecerá ter algo de incompleto, se não nos ajudar a ser doutar, a viver melhor, né? Então, aí está o nosso papel enquanto educadores matemáticos, fazendo pesquisa em etnomatemática e áreas correlatas, na tentativa de transformar o mundo em alguma coisa melhor, né? Então, nessa trilha, eu enfatizo particularmente, né, que a etnomatemática, por ser um programa de pesquisa, não é e não pode ser visto como um projeto assistencialista, né, onde o professor, pesquisador, aí, pode exercer algum tipo de humanitarismo de ocasião ou um voyeurismo científico oportuno em uma cultura que, por vezes, fala, nossa, que chique, que legal, aquela arte ou técnica que aquela cultura está fazendo, e vender isso como um exotismo, né, sem considerar todo o contexto, sem considerar toda a história daquele desenvolvimento naquela cultura. Isso acontece bastante e não é o que nós compartilhamos. Então, a nossa postura aí vai ao encontro dos que acreditam que os trabalhos ligados à etnomatemática não devem seguir um arbitrário ou um único padrão de pesquisa. O Adailton abordou isso daí, né? E eu estou reforçando nessa fala justamente porque isso é de extrema importância, né? O programa etnomatemática, então, do ponto de vista da teoria, ela se destaca pelos aspectos abrangentes, é uma teoria do conhecimento, né? Esses aspectos aí alguns já foram listados, como epistemológicos, teóricos, pedagógicos, né? Antropológicos e assim por diante, né? Então, esses aspectos são reflexos
dentro dessa teoria, do momento atual que a gente passa, né, que, como podemos dizer, um momento atual de exame, que não é de hoje, né, as ideias aí começam na década de 70, na cabeça do Biratã, né, e de algumas outras pessoas, mas continua e ganha força com o passar do tempo, né, e que é fazer um exame crítico sobre esse paradigma dominante e da busca de paradigmas para explicar a realidade em todas as suas dimensões. A percepção e as explicações aí para essas dimensões dependem do contexto sociocultural natural e demandam, então, uma postura transdisciplinar e transcultural. Quer dizer que precisamos sair da caixinha, a gente precisa olhar para fora, né, achar que existe só uma matemática e é essa a matemática, é um exemplo disso, né? Precisamos ver diferentes maneiras de olhar o conhecimento, sobretudo descompartimentalizá-lo, né? Isso é da matemática, isso é da química, isso é da física, a começar pelas disciplinas, né? Então, e passar para uma questão para fora dessa cultura dominante também. Por isso, transdisciplinar quer dizer que está além, atravessa, perpassa e vai adiante das próprias disciplinas e de uma própria cultura. Então, dessa forma, ao pensar assim, naturalmente, eu vou divergir, né, de quem pensa a matemática no singular e não no plural, desconsiderando, ao pensar assim, as suas histórias, né? Já estou anunciando, já anunciei, reforçando a fala do Adailton, né, que não existe a matemática, não existe uma matemática, existem diferentes matemáticas, né, ou artes e técnicas, saberes e fazeres, existem várias formas de falar isso, né, e cada um desses conhecimentos, eles têm as suas próprias histórias, né. Então, assim como a Vergana, eu vejo que, de fato, há muitas histórias na história, e estamos habituados a silenciar aspectos que forjaram outras formas de entendimento e ação. Assim, uma história da matemática seja planetariamente justa, né, sobretudo, ela exige conhecimentos e compreensões transdisciplinares e transculturais. Então, nós temos, felizmente, nos cursos de graduação, a disciplina de História da Matemática, e eu acho que ali é um bom lugar para mostrarmos que não existe uma única matemática, nem existiu desde sempre uma única matemática, mas que alguns saberes e fazeres de diferentes culturas foram se ajustando, de modo que a gente tenha a matemática com letra maiúscula, né, da qual nós nos graduamos e contamos uma história, mas que deve ficar claro que não é a única, que existiram diferentes grupos e que existem grupos, né, produzindo, por exemplo, ciclos de vida, né, nós em cordas, né, o Adailton traz o exemplo dos nós nas cordas das pessoas. Nós temos aí, todo mundo já ouviu falar dos quipus, dos incas, né, dos diferentes calendários, né, o ciclo da vida da chuva, apresentado agora há pouco. Nós temos o calendário maia, inclusive com 0, o ciclo da vida da Pirapé é mais um ciclo, né, dentre tantos outros que existiram diferentes culturas, né. Então, esse é um destaque importante para mostrar que a gente precisa ver as matemáticas e não uma matemática ou a matemática, né. O D'Ambrosio, para ele, a pesquisa em etnomatemática, então, deve ser feita com muito rigor, é um programa de pesquisa, né, mas a subordinação aí esse rigor a uma única linguagem, a uma metodologia padrão, pode ser ruim ao próprio programa, né. Então, quem acha que todas as pesquisas em etnomatemática devam seguir um único caráter de pesquisa, por exemplo, fazer só uma etnografia ou só uma historiografia, está inclusive minando o próprio programa de pesquisa ao qual diz defender. Então, ele diz que quer enfatizar, inclusive, esse caráter dinâmico do programa de pesquisa, que esse dinâmico permite várias coisas. Se eu estou falando em transcultural, transdisciplinar, como é que eu me apego a um único jeito de agir, né, na pesquisa? Então, eu preciso estar aberto a novos enfoques, a novas metodologias, o que resulta de uma historiografia dinâmica, né, quer dizer, uma escrita dinâmica que pode ser mudada ao longo do tempo, porque como eu estou descrevendo, no caso da etnomatemática, a cultura dinâmica, as coisas vão mudar de tempos em tempos. Então, esse olhar sobre o passado, ele é distinto da história da matemática inserida nos programas das licenciaturas, né, na medida em que não pretende seguir o curso evolutivo desta ciência no mundo ocidental. Se nós olharmos para os livros de história, a gente vai enxergar, foi desenvolvido isso, depois aquilo começa lá com a contagem de pedras, né, associando à ovelha,
e assim depois vai com uma coisa, parece linear, né? E aí aparece alguns iluminados, cujo autor joga um tapete vermelho toda vez que aparece no livro, como sendo as pessoas das grandes sacadas, né? Sem se dar conta que muitas vezes são de culturas diferentes e que desenvolveram coisas em paralelos. Cada vez mais, hoje em dia, a historiografia mostra mais pessoas desenvolvendo ideias semelhantes, ou com finalidades, né, semelhantes, mas de maneira distinta, né? Isso, no meu caso aqui, eu estou destacando o fato que o Adailto chamou aí de distinto. Eu coloco aqui o termo diversidade, né? Tem que ver a diversidade de saberes quando vai fazer essa digressão histórica, né? Então, a sua abordagem, no nosso caso, visa a compreensão crítica do presente orientada para uma intervenção latente no porvir. Mas convém não esquecer, nesse caso, isso aqui tudo são passagens, entre aspas, né, de alguns autores, aqui é Vergani que diz, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o passado de alguns continua sendo o presente de outros, na simultaneidade temporal e dinâmica, né, do mundo diversificado em que vivemos. Então, quando eu vejo aí um grupo cultural em suas elaborações usando como marcador de tempo nós em uma corda, né, eu posso lembrar do ponto de vista histórico, porque já estudei um pouco dos quipus incas que faziam nós em cordas para fazer as suas marcações, não necessariamente de tempo, mas eu vejo agora o Sapirapé fazendo, né, na apresentação agora há pouco que vocês perceberam. A finalidade é diferente. Uns não existem mais e outros estão fazendo aquilo ainda, né? E aí, o que deve ficar claro é que também, ao olharmos para esses grupos, perceber que nenhum e nem outro está à frente ou atrás em qualquer situação, comparado uma com a outra, né, no tempo, porque cultura não se compara, já foi dito isso, né? Então, aquilo que pode ser passado para uns pode ser presente para outros, porque as pessoas, elas são viventes, moram em um mundo diversificado, né? Então, daí a justificativa também de que é preciso estudar as experiências dos mortos, né, para que não se siga contribuindo com o aniquilamento cultural e etnocida dos vivos. Pensar diferente sempre é um ato de insalubridade, né? Como bem disse o Walter Benjamin, o dom de despertar no passado as centelhas da esperança, né, é um privilégio exclusivo do historiador convencido que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, né? É importante destacar que a gente vive momentos difíceis, né, em todos os âmbitos, nacionalmente falando, de maneira internacional, inclusive. As questões dos povos indígenas estão sempre passando aí, né, por vezes sendo defendidas, mas muitas das vezes sendo condenadas, né, e jogadas a escanteio, né, grupos ligados a culturas tradicionais também, né, e gente negando história, vivemos um mundo de negacionismo, né, então a gente precisa estudar a história, porque é interessante os exemplos que ela nos mostram, porque muitas vezes bastaria um pouco de informação histórica para não repetirmos erros catastróficos, né, que são cometidos, mas em geral eles são propositais, não é? E é nisso que a gente deve atuar. É preciso esclarecer as pessoas, é preciso estudar essas experiências passadas, as experiências presentes, para que possamos viver num mundo melhor a partir daqui, né? Então, além disso, diz o Benjamin, é legítimo dizer que articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como de fato foi, né? A gente não consegue conhecer o que foi efetivamente de maneira exata, até porque muitas vezes a história não é escrita pelos vencedores, né? Quando a gente vai fazer o estudo histórico do embate, geralmente pelos perdedores, né? Geralmente são os vencedores que contam, e eles podem colocar a sua dose de tendência dentro dessa escrita, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante porque a gente consegue ver por diferentes formas e várias formas de contar a história. Nem toda a história ela tem que ser escrita, né? A gente tem os mitos das culturas que contam uma história, né?
Então, há várias formas de estudar a história. Existem elementos arqueológicos, né? Elementos artísticos, não só elementos escritos que podem contar, né? Trazer essas reminiscências. E é isso que a gente se apropria quando vai estudar a história de algum grupo, né? Isso, principalmente, quando ela se encontra naquela situação de risco que a gente falou agora há pouco, né? Sobretudo, vulnerável à desesperança humana, né? Situação vivida aí por muitas pessoas e culturas no mundo atual, né? E é aí que faço um destaque para a historiografia, que ela pode ajudar muito, tanto nas pesquisas em história da matemática, como em etnomatemática, sendo aí uma possibilidade, né? Lévi-Strauss faz um destaque importante nesse sentido, né, que quando nós limitamos, por exemplo, a olhar só o momento em que a gente vive, né, um instante presente da sociedade, somos, antes de tudo, vítimas de uma ilusão, pois tudo é história, né? Quando acabar esse nosso encontro, ele vai ser histórico, né? O que foi dito ontem é história, o que foi dito há um minuto é história. E, nessa perspectiva, a gente se condena a não conhecer o presente, né, como efetivamente poderia conhecer, porque precisa que o desenvolvimento histórico aconteça. E é só esse desenvolvimento que vai permitir sopesar, né, bem como avaliar suas relações respectivas, os elementos do presente, que é aquela coisa de deixar decantar para ver, olhar para trás e pensar sobre, né? Então, com a consciência de que todo etnomatemático deve ser um historiador das matemáticas e que todo historiador seja antes um etnomatemática, tratamos então do valor do entendimento, de entender mesmo, né, de conhecer o ser, saber, fazer e conviver de grupos singulares. O professor Ubiratã sempre destacava o saber fazer matemático, né? Eu ampliei um pouco essa ideia, porque eu percebo que se o negócio é transdisciplinar, transcultural e holístico, eu preciso aumentar o meu ângulo de visão sobre o ser e sobre o conviver dos grupos culturais, para além do saber fazer restrito àquilo que a gente poderia ler como matemático, né? Então, é uma pequena contribuição, assim, de ampliar esse nosso olhar. E a historiografia, então, se adequou muito bem nesse aspecto, porque ela, nas palavras do Ubiratã, representa um caminho para escapar da mesmice, né? Ela lida e dá atenção às pessoas e às suas ideias e procura fazer sentido de discursos e narrativas que, sem esse estudo, ficariam silenciosas. Então, se eu não contar a história dos que se foram, quem vai contar, né? Se eu não registrar as histórias de quem está indo, quem vai contar, né? Então, essa é a importância da historiografia para a valorização de uma cultura, né? Porque eu preciso ter a história para dar as raízes, para fortalecer as raízes de qualquer cultura. É a sua história que vai fortalecer, dizer quem ele é, de onde é que ele veio, né? Para poder ter raízes sólidas e manter a sua cultura em pé para projetar caminhos futuros, não é? Então, nesse sentido, a etnomatemática é um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática, mas também com óbvias implicações pedagógicas, né? Vocês, futuros professores de matemática, estão aí querendo saber como que eu posso usar a etnomatemática enquanto professor de matemática. Já foi anunciado e vai ser reforçado, e isso é, sobretudo, na postura de cada um, né? E aí, mas esse meu estudo, essa minha sensibilização com relação a esse olhar histórico, filosófico que ele está propondo, tem implicações pedagógicas, né? E aí, a história da matemática, quando a gente vai assumir essa postura, enquanto professor de matemática, a gente pode mostrar que essa história dessas matemáticas que a gente está aí, enquanto professor, apresentando aos nossos alunos, não se faz em torno só de heróis e ideias vencedoras, né? Interessa muito saber a contribuição do homem comum à formação dessas ideias, das suas práticas e a teorização dessas ideias, né? Certamente vocês iriam achar vários exemplos, e vão achar vários exemplos, de diferentes trabalhos envolvendo etnomatemáticas feitas ao redor de vocês, no Brasil e mundo afora, né? A gente tem vários exemplos aí, pessoas ligadas ao artesanato, pescadores e tantos outros indivíduos, né? Na cidade litorânea onde vocês vivem, que têm os seus saberes e fazeres
suas práticas, né, e que tem a possibilidade de contribuir com as aulas de um professor de matemática, né, porque a cultura deles não é que eles estejam fazendo a matemática que vocês vão ensinar na escola, né, o Adolfo já falou isso, mas eles têm ideias que ajudam na formação de ideias maiores, né. Essa visão crítica da história da matemática, sintetizada no programa Etnomatemática, deve ser integrante de qualquer programa de formação de professores. Essa é uma forma, então, de a cadeia começar escapando da mesmice, né? E o que é esse escapar da mesmice? Né? É esquivar-se aí das armadilhas que obrigam um professor ou pesquisador, né? Eu coloquei barra aí no meio, porque nem todo professor é pesquisador e nem todo pesquisador é professor, mas existem algumas pessoas que compreendem essas duas tarefas, né? Cada vez mais os professores, e a gente acha que tem que ser pesquisador, porque você precisa conhecer os seus alunos, né? E para conhecê-los precisa pesquisar. Ele precisa enquadrar o seu método, as gaiolas, nessas armadilhas, esquivar-se, né? Escapar da mesmice é fugir dessas armadilhas que obrigam a esses pesquisadores, professores, a se enquadrar nas gaiolas epistemológicas que limitam ou marginalizam ou ignoram os conhecimentos, né? Então, o programa Etnomatemática, pela sua dinâmica, não pode avançar se tiver que se submeter às gaiolas epistemológicas aí que subordinam os conhecimentos. O ideal é voar livremente, né? E aqui uma passagem interessante, que faz uma interseção com os trabalhos etnográficos, sobretudo, né? E o Biratã chama atenção aí ao fato de que o enfoque etnográfico, quando ele for feito nas pesquisas desvinculando aí uma reflexão histórica e filosófica, pode conduzir a visões distorcidas das práticas de outras culturas, ignorando o embasamento teórico dessas práticas, aproximando a etnomatemática aí a folclore e crendices, né? Então, aquilo que eu falei antes sobre, e vou voltar a falar, né? As pessoas fazem pesquisa às vezes por modismo, né? Nossa, olha que exótico que a maneira como a pessoa faz aquela determinada arte, né? Então vende isso como uma coisa pejorativa, porque não tem essa visão, né, histórica sobre a produção dessas práticas dentro da cultura do outro. Então é um destaque importante. E a historiografia também sempre corre risco, naturalmente, mas ela tem prerrogativas metodológicas que são particularmente importantes, tanto para ser empregada na história das matemáticas, quanto a etnomatemática. Veja que eu estou sempre falando no plural, as matemáticas, né? Então, nesse âmbito, revisitar as histórias de grupos socioculturais com a intenção de melhor conhecê-los, ou de conhecê-los, né? Porque muitos a gente não conhece, nasce a proposta historiográfica que a gente compactua, né? E está dito nos termos do professor Biratã D'Ambrosio da seguinte maneira, né? Termos bastante gerais, ele nos diz que a história é o conjunto dos acontecimentos humanos ocorridos no passado, e a historiografia é o conjunto desses registros, interpretações e análises desses conhecimentos. Então, a historiografia é essencialmente a história das narrativas, registro dessas narrativas e as interpretações dos processos de decisão tomados por grupos sociais, né? Então, aqui não é necessariamente, tem a ver com a escrita. E a história da matemática, em geral, se preocupa muito com os registros escritos, né? A história da matemática acadêmica. E aqui fica claro que não é só esses registros escritos que... Então, todos os povos que não têm registros escritos não devem ser tomados nessa perspectiva como... subdesenvolvidos, ou que não se desenvolveram, ou que estão atrasados culturalmente, né? Ao contrário disso, é para isso que serve também os nossos estudos, para mostrar que existem maneiras diferentes, né, de transcender o conhecimento, e que grupos diferentes, né, vou usar a palavra distintos, né, fazem coisas distintas que por vezes têm finalidades distintas, por vezes têm finalidades semelhantes. O que a gente tem que observar é a diversidade, né? Então, a proposta historiográfica nesse aspecto aí da etnomatemática teve os seus estudos, sua origem nos estudos da etno, e naturalmente não se esgota em conhecer o saber fazer matemático de culturas nativas e marginalizadas. Isso é uma chamada de atenção que interessa fazer, porque muitos trabalhos, né, têm esse viés, e esse viés é muito importante que seja feito.
mas não se esgota em olhar para grupos ou culturas com características como essas aqui, né, ditas marginalizadas ou povos originários, né, ou culturas tradicionais, né. São diferentes grupos de interesse, como, por exemplo, um grupo de crianças de certa faixa etária, né, aparece como área de interesse dos estudos em etnomatemática, né. Então, estudos comparativos desse saber fazer, em diversos momentos históricos e várias regiões, levam ao questionamento da sua evolução, aqui botei umas aspas, né, resultante da dinâmica dos encontros, desses encontros que aconteceram, né. Isso, infelizmente, tem conduzido, né, a muitas situações de ascendência, de mostrar, esse aqui está matemática, ele está mais avançado, esse grupo aqui está atrasado. Então, vem aquela ideia do conquistador, conquistado, educando, educador, né, conversor, convertido, e assim, outros tantos que a gente poderia ficar fazendo juízo de ascensão, né, quem está acima e quem está abaixo, se fizermos essa comparação, como em geral a cultura dominante procura fazer, né? Então a gente propõe, com essa perspectiva historiográfica, escrever uma nova história, uma história diferente, né, de acordo com as novas realidades nacionais e mundiais, e essa história não pode continuar sendo um relato descritivo do passado, feita para glorificar o presente, mas fazer um resgate crítico das memórias passadas e presentes, das lutas, das resistências, esquecimentos e marginalizações feitos por essa história, descritiva e complacente, que hoje a gente está querendo superar, que a gente está querendo trocar, né? E aí, indo já para os finalmente, não tão finalmente, mas já indo para o desfecho da nossa apresentação, deixar bem claro que desde os primórdios aí da etnomatemática, que a etnomatemática não se ensina, se vive e se faz, né? Fiquei louco de fazer intervenção na fala do Adailton, me contive, né, mas era isso que ele estava falando lá no começo da nossa conversa, que não se ensina, etnomatemática a gente não ensina ninguém em sala de aula, né? A gente vive e faz. Em termos de definição, se alguém quer, né, etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais. Então, portanto, nós da escola, professores de matemática, né, como representantes dessas escolas, né, nela não podemos continuar a ignorar ou desprezar a indissociabilidade de homem e cultura, pois é nela que a criança, o aluno, né, qualquer pessoa que a frequenta, funda a sua dignidade, a confiança no seu saber, o valor da sua experiência e a sua autonomia. Uma lembrança aí quando vemos essa palavra do Paulo Freire, nosso teórico de base também. A mesma recomendação aqui é válida das universidades, né? Aqui está uma fala da Teresa Bergani com inserção minha. Daí que os estudantes sejam sempre mais importantes do que currículos ou métodos de ensino. Então, quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos, antes de pensar no conteúdo que a gente vai ensinar como sendo a coisa mais importante a figurar dentro da sala de aula, mais importante não é o currículo, nem os métodos de ensino, nem o conteúdo, mas as pessoas que ali estão. Então, assim, se inaugura uma nova perspectiva que assume um novo paradigma, cujos horizontes transcendem as múltiplas cegueiras das práticas massificadas, estandartizadas e parcializadas, né? Como hoje tem, por exemplo, uma base nacional comum curricular para todos os alunos de norte a sul do Brasil, imenso, extremamente diversificado em termos culturais, mas aí as práticas são massificadas, né, e cegas, standard para todo mundo. Com isso, a gente está sensível à própria matemática, mas antes disso, a gente está sensível às pessoas que estão na nossa sala, né? Então, logo, docentes aí, estão sentados na plateia, deverão ser formados para a inclusão dos seus alunos, o que abrange não só novas formas de ação, mas também novos tipos de relações sociais. Suas competências profissionais deverão ser orientadas aí, serviço da Marta, né? Dentro como docente da disciplina, né? E outros tantos que ajudam nessa formação, pela consciência de uma missão mais ampla, mais vasta, né? Mais abrangente, e certamente muito mais entusiasmante do que a mera transmissão de conhecimentos, né? E aí, para finalizar, eu coloco alguns slides aqui para tentar fazer um julgamento de tudo isso, de onde é que a etnomatemática nasceu, para que serve, onde é que ela está, né?
trago aqui, então, dizendo que a etnomatemática, ela é uma palavra, é uma expressão, ela é arte, ela é técnica, ela é teoria, é um programa de pesquisa, é uma tendência metodológica dentro das tendências de educação matemática, né? Uma abordagem histórica, filosófica, cultural das matemáticas e assim por diante. E valoriza as diferenças de cada cultura e afirma que todas as culturas são importantes e que toda construção de conhecimento é válida, pois está vinculada à tradição, à sociedade e à vida de cada povo. É um olhar com vistas à cultura dos povos. Ela pode servir para tornar a vida de todos bem melhor. Como? Pela consideração das culturas, valorização destas culturas em sala de aula pelos professores, por exemplo, pelo respeito, pela solidariedade, pela cooperação que se estabelece entre as pessoas, nos encontros que se constroem, nesse diálogo que o professor trava com os seus alunos em sala de aula. Essa relação dialógica que acontece, que pode acontecer, dentro da sala de aula, entre o professor que vai ensinar a matemática e entre os alunos que podem ensinar ao professor também. Então, pode ser utilizada para contextualizar as aulas, para conhecer o que os alunos sabem, quem são os alunos, de onde eles vêm, para onde eles pretendem ir. É importante entendê-la no nosso contexto atual, social e político, para escapar da mesmice, como já foi dito, para a gente saber mais e fazer mais, para ser mais e conviver mais, e sobretudo melhor, para educar e se educar. E aqui também, naturalmente, para lutar pela supressão aí dos etnocentrismos, que achar que sempre as coisas da minha própria cultura é melhor do que da cultura dos outros, dos racismos e outros ismos, fascismos e tantas coisas feias que a gente tem visto ultimamente, nos últimos anos aí, com os quais a gente tem que se deparar lutando de novo, etnocídios, genocídios, quem não está acompanhando aí no norte do país, garimpeiros em terras Yanomami, ideologias de gênero, xenofobias, preconceitos, arrogâncias, injustiças, pobrezas, injúrias, exclusões, desigualdades, violência e assim por diante, Nossa luta é constante e ela tem muitas frentes, E os nossos estudos, eles nos ajudam a enfrentar muitas dessas situações. E, naturalmente, isso requer uma mudança de postura e novas assunções, novos assumimentos, pegando uma palavra emprestada do Paulo Freire, pedagogia da autonomia lá, então precisamos ter nós precisamos assumir novas coisas, se nós não temos ainda assumido isso. Então a etnomatemática exige uma postura de diálogo e aceitar a diversidade em todos os ambientes, por isso não pode ser ensinada, então a etnomatemática não se ensina, se vive, se faz, a razão está listada, assim como a educação e a aprendizagem, que demanda convívio e paciência, a etnomatemática também, ela não aceita imposição, como é o caso do ensino, onde a gente impõe aos nossos alunos os conteúdos que a gente quer ensinar, então ela não coaduna com o ensino. A etnomatemática, ela se coaduna aí, se assemelha a um processo educativo e não um processo de ensino. Se nós formos falar, fazendo um abuso aí de linguagem, A etnomatemática, em termos de onde eu posso encontrá-la, alguns exemplos o Dailton trouxe, outros tantos vocês podem digitar no Google e vão achar horrores. Procurem a etnomatemática e Paraíba vai aparecer uma lista de 5, 6 dissertações e teses aí na primeira página, só ao redor de quem está nessa plateia ouvindo. Então, onde é que ela está? Está com os povos originários, ela está com os povos tradicionais, com os indígenas, com os povos do campo, com os povos da cidade, com os povos quilombolas, os ribeirinhos, está nas escolas e universidades onde nós estamos, e muito mais fora das escolas e das universidades. Enfim, na cultura das crianças, dos jovens, dos anciãos, dos anciões, precisam fazer o que? Lá estudar, bora lá, estudar então essas etnomatemáticas aí. E aqui estão as minhas referências para essa apresentação, e eu vou encerrar por aqui também, me colocando à disposição de qualquer fala que vocês queiram fazer, comentário, assim como o Dailton também. Agradeço muito
a atenção de vocês. Obrigado. O microfone está aberto. Quem gostaria, quem anotou, quer deixar comigo, professor Yara? Boa tarde, professores. Eu sou Giovana, não sou professora de matemática, sou professora da área de educação, de psicologia da educação e didática, e atualmente também aqui vinculada ao curso de licenciatura em matemática. Enquanto eu estava ouvindo as falas de vocês, eu me lembrei do processo, né, muito de formação das primeiras escolas, as creches no Brasil, e o apagamento da cultura, principalmente dos povos negros, né, que as mulheres foram obrigadas a trabalhar e as crianças colocadas nas escolas, e de alguma forma a escola, acho que foi o professor Adailton que falou, né, que de alguma forma ela faz esse desserviço de fazer esse apagamento um pouco da história das populações marginalizadas de alguma forma no nosso país. Fazendo essa reflexão, eu também fiquei olhando aqui para as minhas anotações e eu vendo que os alunos aqui, eles têm uma dupla questão. Ao mesmo tempo em que eles são pessoas em formação para estar na escola, né, para estar no chão da escola e estar nesse espaço de apagamento, e tem uma responsabilidade de não deixar que isso aconteça e que traga a matemática com uma visão muito maior do que apenas números e conteúdos, né, como o professor Marcos estava colocando. Eles também têm a função deles como alunos, que muitas vezes estão diante de professores, profissionais, enfim, que vieram dessa escola e que reproduzem essas práticas de apagamento e práticas que muitas vezes não contribuem para um olhar mais amplo, né, em relação à própria área de conhecimento que eles têm. Enfim, aí são essa dupla proposição que eles estão aqui hoje tentando ouvir vocês e entendendo, talvez encontrando um pouco de dificuldade para entender e acompanhar, porque, enfim, né, um conteúdo novo para eles. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa dupla proposição que eles estão aqui. Eles estão em processo de formação e precisam ter uma ampliação do olhar, né, desse olhar, porque eles vão estar no chão da escola muito em breve, e ao mesmo tempo eles estão diante de práticas que são contraditórias em relação à ação que eles vão propor dentro da instituição. E isso eu acho que é uma questão que acaba sendo muito difícil, porque tem toda essa questão histórica, cultural, enfim, para o processo de formação deles. Mas, como santo de casa não faz milagre, eu acho que é sempre bom ouvir outras pessoas também falando um pouco sobre isso. Obrigada. Vocês podem ficar à vontade para responder. Deixa eu falar, começar aqui. Eu acho que primeiro eu queria agradecer pelo questionamento da professora. Como eu mencionei esse termo do apagamento, desse desserviço, e um pouco também até para tranquilizar, mas deixar um pouco mais à vontade pessoal, que nós todos fomos vítimas desse apagamento. Né? Todos nós, e quem já é formado, que tem dito, porque educação é um processo que ele tem outros viés político, viés econômico, tem tanto viés que a gente vai sendo interpelado, e às vezes a gente pode pensar que a gente está meio num barco à deriva, perdida, porque nós somos interpelados por várias questões. Mas eu acho que, como o Paulo Freire disse naquele livro, não esperançar simplesmente parado, mas reagir mesmo,
quando a gente, e vocês têm um pouco a resposta de, talvez, da questionamento da professora já está aqui, vocês tendo a oportunidade de ampliar essas leituras, nós vamos ter a oportunidade de nos fortalecer enquanto formadores, profissionais de educação, de ter clareza como que funciona esse desserviço de um sistema, por exemplo, que aflige todo o sistema educacional brasileiro, não sei como que está na Paraíba, quando se aplica umas normas que é um currículo comum para todo mundo. Isso é um desserviço feito para a nação, como nós todos fôssemos igual, a BNCC. Então, acho que a gente não dá conta de destruir, não é essa a ideia de partir, sair daqui, negando o que está colocando, mas tem que compreender como que funciona cada instrumento desse. E a serviço de quem que está esse instrumento. Então, eu acho que o caminho que vocês estão permeando aí, acho que é muito louvável de ter outras leituras. Senão a gente vai continuar repetindo o currículo, por exemplo, como eu falei antes, que a gente termina acreditando e defendendo que só tem uma matemática. Por quê? Porque nunca nos foi mostrado outra coisa. Então, esse pequeno exemplo de perceber que tem outras linhas, tem outras leituras, outras possibilidades, eu gostaria que isso deixasse vocês numa condição do desconforto de esses currículos impostos. Observe, desconforto não é negar, porque não tem como eu negar a escola. Mas esse desconforto no sentido da gente sintonizar aonde estamos e para onde vamos e por que estamos. E aí eu coloco, por isso que eu agradeço a pergunta da professora, eu não tenho resposta, mas me coloco nessa condição também de ficar atento. Não uma formação simplesmente da gente fazer como era, quem já leu a história da educação, os colegas aí, perceber que era só repetir o que estava no livro didático. A gente tem que ir além do livro didático, além do currículo. E aí, nesse sentido, essa dupla formação, e aí vocês, não só vocês, mas todas as pessoas que estão nesse nível, vai chegar esse momento de questionar todo esse processo. Infelizmente, não todos os alunos de graduação têm essa oportunidade de parar e refletir sobre que matemática estamos trabalhando e para que, a serviço do que ela está. E observe, não estou negando que ela tem que ser tirada, mas a gente tem que saber ter essa criticidade no processo formativo que vocês estão tendo, que eu acho isso, o evento aqui está trazendo isso muito bom para todos nós, não só para vocês, para mim também. De perceber esses espaços, de estar questionando e nos colocando nessa condição de questionar e aprender ao mesmo tempo, né? Eu concordo com a professora que a gente está nessa dupla missão, vamos dizer aí, é um currículo que nós estamos criticando, mas é meio contraditório, porque é o que nos alimenta a criticar, porque não estamos fazendo outro currículo. A BNCC está aqui, está em todo lugar. Nós não estamos negando, mas nós temos que ter consciência de que ela tem papel que não é o que nós estamos nessa perspectiva da diversidade de concepção cultural, enfim. Ela tem uma perspectiva de homogeneizar. E aí acho que isso é muito pouco. Nós temos que saber toda a matemática europeia, mas não só ela. Nós temos que saber mais coisas, nós temos que saber outros elementos que estão holisticamente conectados com a matemática, por exemplo, cultura. Então, é essas questões que eu acho que vai dar essas condições para a gente não se perder nesses caminhos aí. Não é uma resposta, mas eu me solidarizo com a professora, mesmo questionamento como professor. Eu vou fazer alguns comentários também, nesse sentido, começando por dizer que a gente também vive em crise, né, Daí? Nossa crise, ela é constante, porque a gente também está nesse jogo entre ensinar uma coisa que nos vem imposta, mas, ao mesmo tempo, a gente está ciente, a crise é maior, porque a gente está ciente de que a gente está trabalhando com pessoas que trazem uma cultura e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é levada em consideração dentro da nossa sala de aula. Então, também vivemos momentos como os alunos vão viver, vão enfrentar, como foi destacado pela professora. Isso não
nos foge também nesse sentido, né? Fiquei lembrando, enquanto a Adailton comentava, e a professora comentava algumas coisas que valeria a pena dizer, mas uma delas me veio à mente aqui, é uma fala do próprio Biratã, que ele diz assim, que a matemática, o currículo, pensar em currículo, né, ela precisa ser constantemente repensada, porque tem muita coisa nesses currículos aí que a gente impõe aos nossos alunos, que eles doem, né, ele desdói, né, porque é desinteressante, as iniciais, é desinteressante, obsoleto e inútil. Né? E é aí que nós temos que atuar como professores, ter essa sensibilidade de ver dentro desses conteúdos aquilo que ele diz que dói, né? Que aquilo que é desinteressante, que é obsoleto e que é inútil, que pode ser substituído por ações que a gente vai sentir em cada situação em sala de aula, enquanto professor, o que merece ser melhor trabalhado, que pode ser melhor trabalhado. Outro exemplo que me surge, todo mundo conhece o livro Na Vida 10 na Escola Zero, né? Um dos primeiros livros aí que foram escritos no início dos anos 80, mostrando que pessoas em situação de rua vendendo doces conseguem efetuar cálculos complexos até certo ponto, pela idade das crianças que fazem esse comércio, mas na escola não vão para frente. Por quê? Né? Não é uma incapacidade, né? A gente muitas vezes, enquanto professor, procura tomar os outros como tábulas rasas, e isso muitas vezes gera o fracasso escolar, né? Porque é comum a escola afirmar que as crianças não sabem nada, quer dizer, negam a sua cultura, faz o desserviço anunciado pelo Adailton aí, com esse termo, e aí tira toda a segurança dela para aprender o novo, né? Ao invés de trabalhar na relação de reciprocidade, de troca de informações entre escola, sociedade, família, professor e aluno, né? E da parte do professor, me parece que muitas vezes, né, vendo, e eu sinto isso como estudante, né, dos meus alunos, estudante das teorias da etnomatemática e da história, muitas vezes nos falta conhecer quem são os nossos alunos, né? E eu tenho muita dificuldade em trabalhar, em educar gente que eu não conheço, né? Então, falta aos professores também, talvez mais oportunidades, não estou dizendo que eles não fazem porque não querem, talvez porque não consigam fazer com 300 alunos esse exercício, né? Esse é um problema que vem junto com a pergunta, né? Como conhecer todos os alunos que eu tenho enquanto professor de matemática, quando eu tenho 200 crianças na minha classe, né? Mas muitas vezes a gente consegue, pelo menos, ter uma boa noção da onde a minha escola está inserida, e boa parte dos meus alunos pode ter uma cultura em comum que eu posso conhecer, que eu posso usar, posso trazer para dentro da sala de aula, né, e tentar uma aproximação, e aí sim fazer essa minha troca de conhecimentos. Entre as culturas, apresentar o que a escola tem a oferecer e apresentar, porque essa matemática escolar, aquilo que não dói, né, tem coisas que são interessantes, que não são obsoletas e que são extremamente úteis, né, porque ela também é a base do nosso desenvolvimento tecnológico mundo afora. Mas às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não levam, né, a resultados interessantes e fazem com que os alunos desgostem da matemática, criem aversão e, por consequência, do professor pelo conteúdo que a gente está ensinando, né? Então, tem esse problema. Ao mesmo tempo, também lembrei, eu acho que nós precisamos, enquanto professores, muitas vezes mudar nossa prática e nossa postura com ações simples. Lembrei de fazer uma fofoca de um colega de trabalho. Nós tivemos uma aluna surda pela primeira vez na história que ingressou no curso, e foi todo feito uma tentativa de acolhimento dessa aluna no primeiro ano. Tinha intérprete e tudo, e aí um dia nós conversando no colegiado, foi perguntado como é que está a aluna, ela está conseguindo acompanhar o nosso curso, quem está dando aula, o que tem a dizer sobre isso, ela está conseguindo aprender. E aí o colega falou assim, olha, eu não sei se ela está aprendendo ou não, porque eu ainda não fiz prova. Então, não sei, ele vai medir só pela prova. Se ela vai mal na prova, ela não conseguiu aprender. Será que eu preciso esperar uma situação como essa, um extremo, para fazer uma aproximação? Olha, aprendeu, foi bem na prova. Não aprendeu, vai mal na prova. E se vai mal na prova, quer dizer que não aprendeu, portanto, está dado o recado, né?
Então, é uma situação difícil, né? Mas, obviamente, a gente está sempre em crise. Não é uma coisa que vai se solucionar, não há receita para isso, né? Mais alguém? Gostaria de... Tem algum papel? Anotou alguma pergunta? Então, professor Adailton, professor Marcos, muito obrigado, tá? A professora está aqui, a gente vai fazer um sorteio dos livros que o professor Adailton nos entregou, né? Nos encaminhou. Agradeço novamente a participação dos dois, tá? Foi muito proveitosa o assunto, o tema. O silêncio deixou um pouco temeroso, né? Assim, alguns colegas, mas as palavras da professora Giovana refletem um pouco isso, tá? Mas assim, a gente vai, é só um passo, é o primeiro de simpósio de muitos que podem acontecer. Tá? Agradeço novamente. E fica aí com as últimas palavras dos dois, tá? Para a gente encerrar. Muito obrigado. Eu quero só dizer que eu continuo apaixonada por vocês. Eu também só quero agradecer pelo momento, a oportunidade, sempre para mim é muito gratificante. E como dizia um professor nosso lá da Unesp, que não está entre nós mais, que ele dizia isso, né, que quem fala, aprende, quem cala, ensina. Então, essa tarde foi de ensinamento, o silêncio de vocês nos ensina muito, porque a gente está falando, a gente aprende muito mais. Então, acho que é muito gratificante esses momentos, a faz de refletir, e saber que a ética matemática está aí sendo questionada em todos os cantos desse país, com todas as suas diversidades. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar todos, a organização, os participantes. Eu sei que parece pequeno, mas dentro das instituições, esses eventos dá muito trabalho, eu sei como que os colegas estão fazendo aí, e eu fico muito grato e fico à disposição para outras oportunidades. Um grande abraço aí de 42 graus para todos. Eu também quero agradecer ao convite aí da Marta, né? Ó, Marta, continua também morando no meu coração, a Dailton também. É muito bom passar algum momento, nem que seja de maneira virtual com a turma, né? Com os amigos e com novos amigos que a gente acaba fazendo. Quero colocar também à disposição, se alguém tiver alguma coisa para conversar depois. Às vezes se sente mais à vontade no particular, né? Fique à vontade para mandar e-mail sem problema nenhum. Que gosta de conversar sobre o tema. Apesar que gostaria de estar conversando pessoalmente, a gente poderia ir lá na praia do Jacaré, né, Marta? Escutar um bolero de Ravel, ou sei lá, Ponta dos Seixas, quem sabe, lá ver o sol nascer por primeiro, em algum lugar aí da Paraíba, né, no Cabedelo, qualquer lugar aí seria bom, né, e visitar aí esses lugares bonitos que João Pessoa e a Paraíba tem, Nordeste tem, visitar de novo, né, eu tive o privilégio de conhecer, sem a Marta, preciso ir lá com a Marta, deixou uma guia de turismo para mim lá, quando eu fui, mas foi muito bom, espero poder participar de outras situações como essa aí, parabenizando pelo evento. Certamente, se agora foi pensado no evento, daqui a pouco isso vai se tornar rotina, né? Quem sabe a gente consiga, em algum momento futuro, fazer uma visita, não científica, mas uma visita mesmo, estar sentado junto com a plateia ali, e vai ser uma situação muito boa. Agradeço também a atenção de todos, fico feliz de ter podido participar com vocês, e com um grande abraço para a plateia, professores, alunos aí que se dispuseram a assistir a nossa conversa aqui hoje. Então, um abração a todos, especialmente a Marta e ao Adailton aí.